Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Essa é a palavra que o Senhor me mostrou. Eu estava ali desde o início perguntando: Senhor, será que é esta palavra? Mas ali foi afirmada várias vezes, pelo hino que o irmão Nildo louvou, pela pastora Edith, pela palavra. Então é essa palavra que o Senhor confirmou nesta noite. Vamos aqui ler em 1 Reis, capítulo 19. Os irmãos acharam? A palavra do Senhor diz assim... O texto está escrito: Jezabel ameaça Elias que foge para Horebe. A palavra de Deus diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses, o que bem aqui serem, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu. E chegando a Betseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ali, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e deitou e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Glória a Deus, até aqui que o Senhor nos abençoe. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, mais uma vez com a Tua palavra, para, meu Deus, falar de Ti, falar do Teu amor, o quanto é grande nas nossas vidas e o quanto é poderoso. Que nesta noite o Senhor venha nos preparar para receber esta palavra, para que nós possamos sair daqui cheio do Teu Espírito e da Tua graça, em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Aqui estamos nessa noite diante de um texto do profeta. Falamos de um profeta que o nome dele era o profeta de fogo. O profeta Elias, todos sabem, aqui no livro de 1 Reis, tem muitas coisas que o profeta Elias fazia. Ali o profeta Elias, ele pedia, ele falava que não chovesse, e não chovia. Ali o profeta Elias, tudo que ele pedia em nome do Senhor era feito. Ali quando Jezabel começou a botar o povo para ficar balanceado, sem saber o que era Deus, se o certo era Deus ou se o certo era Baal, a Bíblia diz que o povo estava dividido em dois pensamentos. E ali o profeta Elias foi enviado por Deus. Ele chegou lá e profetizou e falou: não vai chover durante 3 anos e meio. Porque o profeta Elias era um profeta enviado por Deus. Ali o profeta Elias, depois que ele profetizou isso, o Senhor Deus disse: vai para Querite. O profeta Elias foi para Querite. Ele era um profeta ungido por Deus, ele era um profeta obediente. Tudo que o Senhor mandava ele fazia, e ele confiava tanto no Deus que ele tinha, que tudo que ele fazia, ele recebia a resposta. Mas ali o profeta Elias foi para Querite. Ele ficou lá em Querite enquanto não choveu, enquanto não caiu chuva. Ali ele ficou ali comendo carne, alimentado pelos corvos. Ali o Senhor mandou os corvos levar pão, levar carne para Elias. O que eu estou querendo dizer nessa palavra que vocês entendam?
Corvos é um pássaro imundo. Ele come carniça, ele come carne normal, ele come tudo. E ali eles eram ordenados por Deus para levar pão para Elias. Ali o que eu estou querendo que você e eu entenda nessa noite é que quando o Senhor te dá a tua vitória, nada toca. Nada toca naquilo que o Senhor te dá. Os corvos poderiam ali comer a carne, os corvos poderiam ali comer o pão, mas eles não comiam, porque ali era de Elias, mandado pelo Senhor. Quando o Senhor te manda o teu pão, quando o Senhor te manda a tua vitória, sossegue, deite, durma, porque ali nada vai tocar, nada vai destruir aquilo que o Senhor te prometeu. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite, eu não sei qual é o seu problema, qual é o seu problema que está te intimidando, que está te entristecendo, mas eu quero dizer, o Senhor diz para você e para mim nessa noite que não temas, não tenha medo, porque quando o Senhor determina, Ele vai, Ele leva e você recebe, em nome de Jesus. Poderia ali os corvos comer a comida de Elias, mas não comeram. Por que que Deus mandou? Deus poderia ter mandado um pombo que não gosta de carne, qualquer coisa, mas Ele mandou os corvos para nós ver que quando Deus manda, a nossa vitória vai chegar, seja ela levada pelo diabo, pelo vento ou por o que quer que seja, a nossa vitória vai chegar. Seja ela levada pelo que quiser, seja qual é o obstáculo que está no caminho. Meus irmãos, ali Elias era um homem de fé. Ali Elias era um homem que ele vivia fazendo a vontade de Deus, ele vivia fazendo o que Deus manda. Quando Deus dizia, Elias vai para Querite, Elias vai para Sarepta, Elias pegava sua mochila e ia. Quando Deus dizia, Elias profetizava lá em Sarepta, Elias multiplicou ali o pão daquela viúva, Elias multiplicou ali o azeite daquela viúva. Mas ali no capítulo, meus irmãos, no capítulo 18 de 1 Reis, está dizendo ali, quando Elias foi para o Monte Carmelo, para fazer com Acabe ali Elias ia mostrar para Acabe que Deus era Deus, e Acabe achava que Baal era Deus. Então ali foi feito um duelo, ali os dois, foi feito aquele para poder ver qual era o Deus. Elias disse, quem for o Deus... Se Baal for Deus, vocês seguem. E se Deus for Deus, vocês me seguem. Então ali quando teve aquele duelo lá dos holocaustos, é ali quando o povo de Acabe clamavam, mas não saía nada, não aconteceu nada, que Elias clamou. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que quando foi para Elias ser a vez de Elias queimar o holocausto e fazer aquela prece lá que ele ia fazer para o nosso Deus, primeiro a palavra de Deus diz que Elias consertou o altar. O altar estava quebrado, Elias primeiro consertou. Meus irmãos, eu quero lhe dizer nessa noite, se você está pedindo, se você não recebeu, se você anda achando que Deus te esqueceu, conserte o seu altar. Conserte o seu altar, que você vai ver a provisão de Deus na tua vida. Ai, diaconisa, mas você está dizendo que nós estamos tortos, que nós não andamos segundo a vontade de Deus. Não, meus irmãos, eu não estou dizendo que ninguém não faz a vontade de Deus. Eu estou dizendo que às vezes nós pensamos que estamos agradando a Deus e estamos agradando ao diabo. Então nós temos, meus irmãos, que levantar, nós temos que consertar o nosso altar, consertar a nossa vida diante de Deus e não deixar as coisas, as tempestades nos abater, porque isso é o que mais nos abate, isso é o que mais nos derruba. Diaconisa, onde você está querendo chegar com isso, meus irmãos? Eu quero dizer que ali Elias era esse profeta todos sabem da história, que Elias clamou e o fogo desceu, consumiu o holocausto, consumiu até a água, consumiu a pedra que ele derramou em volta. Mas ali, agora eu vou para dentro do texto. Ali Elias, na hora que fez tudo aquilo, que Acabe foi lá em Jezebel e contou o que tinha acontecido, que ela mandou os profetas falar para Elias que ia matar ele.
Meus irmãos, ali o profeta Elias, ele poderia ter pensado: não, eu já matei não sei quantos, agora há pouco eu mato de novo. Eu posso, Deus está comigo e eu posso. Não, mas ali bateu a fraqueza e bateu o desânimo, que é o que acontece nas nossas vidas. Às vezes nós estamos fortes, tem dia que nós amanhece muito forte, tem dia que nós amanhece, como se diz, com a bola toda, e tem dias que nós amanhece que só pela misericórdia nós se levantamos, só pela misericórdia nós caminhamos. Tem dia que a gente conhece o dia. Eu mesmo vou dizer uma coisa para vocês: eu não sou de ferro, eu nunca pensei em desviar dos caminhos do Senhor, graças a meu Deus, Ele tem me segurado. Mas tem dia que eu digo assim: Senhor, por que tudo isso? Por que só eu? Não, meus irmãos, mas é porque Deus prova aquele que Ele ama. Deus testa aquele que Ele ama. Um dia minha pastora falou uma palavra para mim que eu nunca esqueço. Quando ela falou: Clarice, Deus mandou te ungir a diaconisa. Eu falei: mas pastor, eu estava passando por um momento muito difícil, assim como tu agora, que nunca acabou essa tempestade, vai acabar em nome de Jesus. E eu falei: mas pastor, eu não posso, meu pai, minha irmã, desse jeito e tudo mais. Aí ela falou assim: minha filha, Deus está te provando para depois te aprovar. E quando ela falou essa palavra, foi só a palavra que precisava para eu cair em si e dizer: é verdade. Então essa palavra fica assim, ó, na minha cabeça. Às vezes no culto a gente pega palavras que ela fica dando zoom na cabeça da gente. E essa palavra não sai da minha cabeça, porque a Bíblia diz que Deus prova aquele que Ele ama. A Bíblia diz que Deus só testa aquele que Ele sabe que pode levar. Deus só dá a carga pesada a quem pode levar. Quem não pode levar, Deus não dá, porque Ele sabe os nossos limites, e Ele sabe da nossa conexão com Ele, e Ele sabe como é que somos. Então ali, meus irmãos, o profeta Elias, quando Jezabel ficou sabendo que tinha caído o fogo do céu e tinha matado todos os profetas de Baal, ela mandou o recado e ele se entristeceu. Ele teve medo. Nós, meus irmãos, não é porque nós estamos dentro da igreja todo dia, não é porque nós vivemos dentro da casa do Senhor, que nós somos fortes o tempo todo. Tem hora que nós dá uma fraqueza. Mas só que tem um Deus que quando Ele vê que você está ficando fraco, quando Ele vê que você está querendo cair, Ele manda um anjo e diz: levanta e anda. Meus irmãos, nós todos temos os nossos momentos de fraqueza. Quem de nós não já choramos debaixo do chuveiro? Quem de nós não está chorando dentro de casa e os outros chegam e você corre para o banheiro e finge que ia tomar banho sem nem querer banhar, só para tirar as lágrimas do rosto? Quem de nós não chega em casa para orar e ajoelha dentro do nosso quarto e não sai palavra e você diz: Senhor, hoje eu só vou chorar, e você chora? Quem de nós tem dia que você diz assim: eu não vou para o culto porque está acontecendo tudo isso, e aí? Como é que eu faço? Aí você vai se arrastando, aí você vai do jeito que você tiver. A palavra de Deus diz: venha como está, porque você pode chegar do jeito que você chegar na casa do Senhor, mas na hora que você sai renovado. Na hora que você sai restaurado, porque na casa do Senhor é lugar de restauração, é lugar de glória, é lugar de você despejar os seus problemas, porque aqui tem um advogado. Não, diaconisa, mas em casa ele não escuta. Nós temos que orar em casa, nós temos que orar de manhã, meio-dia, de noite, nós temos que orar na hora que nós quiser e puder, porque Deus, quanto mais você clama, mais as suas orações chegam ao trono. Meus irmãos, então ali a palavra de Deus diz que Elias fugiu. Quando Jezabel mandou o recado que ia matar ele até o outro dia, ele se amedrentou e fugiu, porque ele vinha já de muitas vitórias. Ele vinha só tendo vitória, mas só que ele enfraqueceu, porque a gente enfraquece. Mas só que Deus deixa essas coisas acontecer para a gente, quando cair, se levantar mais forte.
Meus irmãos, ali Elias fugiu para o deserto, caminhou caminhada de um dia, chegou debaixo de um pé de zimbro e deitou e pediu a morte. Mas aqui, meus irmãos, eu quero dizer para mim e para você que quando você se acha fraco, você está forte. Não pense que quando você está desse jeito é porque Deus esqueceu de você, porque Deus não esquece os seus. Deus não esquece aquele que é dele, ele cuida. Ali quando Elias deitou debaixo do pé de zimbro e falou: Senhor, eu quero morrer, Deus disse: vai lá, leva pão e leva água para Elias. Meus irmãos, quando você estiver fraco, quando você estiver sem saber o que fazer, quando você estiver pensando que Deus não te ouve, quando você estiver pensando que Deus não te escuta, dobre o seu joelho e fale com Deus, que até o terminar daquela oração você já vai estar fortificado e você vai receber vitória, porque Deus é um Deus que cumpre, é um Deus que faz. Quando Deus escolhe, não adianta você estar aqui em cima pregando, estar cantando e pensando: agora eu estou forte. Não, ali é que você está fraco. Quando você estiver pensando, ali a Bíblia diz que tinha 2 homens orando, tinha ali um se engrandecendo e dizendo: ainda bem que eu não sou que nem esse cabra que cobra imposto, que rouba, eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E ali o outro coitadinho, que sim, realmente era ladrão, estava ali: oh meu Deus, eu não sei o que faço, eu não sei nem se eu devo te pedir nada, mas tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que foi aquela oração que subiu. Meus irmãos, nós não podemos se achar que estamos grandes. Nós temos que se achar sempre que estamos pequenos, que é para nós estar grande, porque Deus pega as coisas pequenas e torna grande. Ali, meus irmãos, quando Elias deitou, que pediu a morte, Deus mandou pão e água para Elias. E lá ali o anjo tocou em Elias. A Bíblia diz que Deus não chamou, Deus não disse nada, Deus mandou o anjo. A Bíblia diz que o anjo tocou. Meus irmãos, quando Deus não empurra, Deus não briga, Deus não grita, Deus toca. Ali a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor tocou, você pode ver que ali, quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou. A Bíblia diz que ela tocou nas vestes do Senhor. A Bíblia diz que o anjo tocou em Elias e disse: come. E ele comeu, mas ele ainda se achou fraco. Quando você ainda estiver se achando fraco, não desista. Quando você estiver se achando fraco, continue. Continue, porque o Senhor chega na hora certa. Não adianta você pedir hoje e dizer: eu quero é hoje, eu quero agora. Não. Deus vai chegar na hora certa, porque nós todos temos vitória, nós todos temos testemunho para contar que o Senhor não nos desampara. Nós todos temos testemunho para contar que o Senhor está conosco todos os dias e todas as horas. Nós já recebemos bênção, que aquelas bênçãos que nós recebemos só pode vir do céu. Eu já recebi uma bênção, como todos aqui sabem, que a minha filha estava dentro de uma UTI, entrou numa segunda-feira dentro de uma UTI, e quando foi na quinta-feira ela saiu andando com os próprios pés, para a honra e glória do Senhor. Todos aqui sabem da história da minha filha. Isso foi quem? Foi o Senhor. Foi mais ninguém. Quando eu cheguei lá, que o médico falou: eu não sei o que está acontecendo, que as plaquetas de sua filha chegou em 6 mil na segunda-feira ontem, e hoje é terça-feira e já está em 42 mil. Eu disse: doutor, eu sei. E ele disse: o que? Eu digo: é um Deus que eu sirvo. Na quinta-feira ela saiu andando com os próprios pés, de dentro da UTI, lá de Formosa. Isso quem é que dá? É Deus. Meus irmãos, quando a vitória tem que ser rápida, ele dá rápido. Quando ele vê que não é rápido, ele bota você para esperar, que é para você ter paciência e saber que ele é Deus na minha vida e na sua vida. Meus irmãos, não desista daquilo que você pede, não desista daquilo que você deseja, não desista daquilo que você sabe que só tem um que pode te dar, que é o Senhor. Não olhe para baixo, olhe só para cima, que a sua vitória vem do alto.
do Senhor. Então ali, meus irmãos, quando o anjo chegou que tocou em Elias dormindo, adormecido, mas o que eu quero deixar claro para você nesta noite, que Elias tinha passado por muitas coisas boas, ele podia não desanimar, que ele era um profeta, até o nome dele chamava-se profeta de fogo, então ele podia não desanimar. Imagine nós, que somos coitados, implorando misericórdia. Então, meus irmãos, todos nós temos nossas fraquezas, mas isso não é motivo de nós achar que Deus não está olhando por você, não está olhando por sua casa, não está olhando por sua família, porque nós só estamos aqui hoje, dentro da casa do Pai, porque Deus permitiu. Se Deus não permitisse, nós não estávamos aqui. E vamos glorificar e agradecer por nós ter tido essa oportunidade de estar aqui, porque tem muitos por aí que precisam estar aqui dentro. Tem muitos por aí que estão na hora da morte. E você diz, vamos para a igreja. Vou não. E não vai. E nós não. O Senhor nos alcançou pela sua grande e misericórdia. O Senhor nos alcançou. E nós estamos aqui dentro da casa do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, ali Elias comeu o pão e dormiu de novo, porque ainda ele estava fraco. Mas quando você se sentir fraco, não desanime, continue. Porque às vezes o inimigo bota coisas na sua vida que é para você desistir. E eu vou lhe dizer, meus irmãos, tem coisa que acontece na vida da gente que como eu disse, eu nunca pensei em sair dos caminhos do Senhor, mas já fiquei muito fraco. Já fiquei tipo, Senhor, meu Deus, me ajuda, eu não aguento mais. Já teve muito essas partes, mas quando nós estiver assim, nós não desista, nós vá caminhando, nós vá andando. Ali aquele povo da igreja de Filadélfia, ali nas 7 igrejas, na igreja de Filadélfia, ali aquele povo era um povo pobre, humilde, que eles andavam só na misericórdia do Senhor. E ali o Senhor mandou o profeta João dizer a eles que caminhasse e não parasse, que ele estava vendo a fidelidade, ele estava vendo a fé, que mesmo diante de tantas situações, eles continuaram honrando o nome do Senhor, eles continuaram honrando os caminhos do Senhor. E ali o Senhor disse, eu abrirei uma porta que ninguém fecha, a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. E aqueles que permanecer firme, ainda diz lá, aqueles que permanecer firme, eu farei coluna dentro da casa do Senhor, e ali escreverei o nome do meu Deus. Meus irmãos, coluna, estamos vendo essas colunas aí, elas não saem daí, elas estão no meio da igreja. Então o Senhor quis dizer que Ele faz de coluna, Ele quis dizer que Ele lhe fortifica, Ele lhe planta ali, Ele lhe segura ali, Ele lhe sustenta ali, e Ele lhe dá a sua bênção ali, e dali você não vai sair. Se você permanecer firme, você vai permanecer como uma coluna. Ele não comparou como uma cadeira, Ele não comparou como uma porta, Ele comparou como uma coluna. E aí temos uma na nossa frente, testificando que coluna é fixada e não sai, está no meio da casa do Senhor. Meus irmãos, ali Elias dormiu, e ali o Senhor não desiste dos seus. Quando eu digo que você não enfraqueça, quando eu digo que você não desista, aqui está a confirmação. Deus poderia dizer, esse profeta está com graça, acabou de ter um monte de vitória, já dei pão, o que ele quer mais? Deus podia ter dizido isso. Deus não desiste dos dele. Não desiste, não desiste. Não desiste, porque às vezes você pensa que está tudo perdido, e quando você dá fé, chega a mão do Senhor e te levanta. Quando você dá fé, chega a mão do Senhor e te dá uma força que você não tem. Ser crente não quer dizer que você não tenha problema. Nós temos problema, só que nós sabemos como passar por ele sem cair e sem desmoronar, porque com nós está o Rei da Glória, com nós está a força maior. Então nós temos problema, mas nós sabemos como sair dos problemas.
Essa é a verdade. Porque tem gente que diz: aquele crente só vive de altos e baixos e está indo para a igreja. É uma zoada, é um glória a Deus, é um grita-grita, é um canta-canta. Porque nós estamos passando, mas nós estamos glorificando. Nós estamos sofrendo e nós estamos acreditando. Nós estamos gemendo e nós estamos indo. Se nós não pudermos ir andando, nós vamos arrastados. Mas que nós vamos. E quando nós saímos de lá, nós conseguimos sair andando e pulando e glorificando o nome do Todo-Poderoso. Meus irmãos, ali Elias dormiu de novo. E ali o Senhor disse: vai, leva de novo e agora avisa para ele que a caminhada é longa. E ali veio o anjo do Senhor de novo, porque ele ainda estava fraco, ele ainda precisava de mais pão. Quando você está fraco, que o Senhor manda pão, que você ainda não se levantou, ele manda de novo e você se levanta. Ali ele mandou mais pão e mandou mais água e mandou dizer: levanta-te e come, porque longo será o caminho. E ali Elias comeu aquele pão, bebeu aquela água, e ali a Bíblia diz que ele se levantou e através daquele pão ele caminhou 40 dias e 40 noites, com a força daquele pão que ele comeu. Antes ele estava tão sem força que ele não andava, ele queria era morrer. Mas ali quando ele pediu a morte, o Senhor disse: não, você não vai morrer, porque você ainda tem muito para fazer, você ainda tem muito que pregar a palavra, você ainda tem um ministério para se cumprir na sua vida, e por isso você não vai morrer, por isso você não vai parar, por isso você não vai desistir, porque eu estou contigo. Glória a Deus, aleluia. Deus santo e poderoso. Ali Elias andou 40 dias e 40 noites, o pão que comeu, dado pelos seus anjos. Ali a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ainda ele entrou numa caverna. Mas aí o Senhor diz: agora quem vai sou eu. E ali veio um vento forte ali dentro da caverna. Deus não estava no vento. A Bíblia diz que veio um fogo, Deus não estava no fogo. A Bíblia diz que ali veio uma voz suave, que era a voz do Senhor. Ali Deus veio pessoalmente falar com Elias, porque ali a palavra de Deus está querendo nos dizer que Deus não só age dentro de trovoada, Deus não só age dentro de afago, dentro de coisas grandes, dentro de louvor lindo para se engrandecer. Deus age do jeito que Ele quer. Ali Deus agiu com Elias, mandando fogo do céu, mas ali Deus já estava agindo no silêncio, para ele ver que ele estava caído, ele estava abatido, mas o Senhor estava ali. Era isso que o Senhor queria dizer para Elias. Por que, diaconisa, que veio essas tempestades, essas coisas, e Deus não estava? Se Deus estava agindo com fogo, se Deus estava agindo, Deus age do jeito que Ele quer. Deus age do jeito que Ele quer na nossa vida. E Ele deu o entender, Ele deu a sabedoria, foi para nós entender a graça do Senhor. Então ali a Bíblia diz que Deus veio num vento silencioso, uma fala silenciosa, uma fala delicada, falando com Elias, porque o Senhor queria mostrar para Elias que ele não só agia através de tempestade, através de fogo, através dessas coisas. Deus age do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Não é porque você prega bonito que Deus age só na tua vida. Não é porque você tem carrão que Deus age só na tua vida. O que Deus quis nos ensinar é que Ele está ali todo momento. Quando Deus tem um plano na minha vida e na sua vida,
o Senhor está ali. Não importa como é que ele está, não importa do jeito que ele veio, não importa se ele bota corvos para levar carne, não importa se ele bota jumento para falar, mas o que importa é que quando ele quer, ele vem, ele chega e você é exaltado e você é glorificado pelo Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer para mim e para você nesta noite que é normal do ser humano. É normal do ser humano. Eu até, às vezes, eu pensava, meu Deus, será que é normal eu ficar triste? Porque é uma coisa que me deixa muito triste, muito triste. Já falei até para as pastoras, eu querer vir para a igreja todo culto, toda coisa, e eu não vim. Isso me deixa totalmente triste. Isso me deixa muito triste. Aí eu fico pensando, mas só que de tanto eu reclamar com Deus por isso, Ele me disse: você não precisa estar dentro da igreja todo dia. Eu estou aqui, eu estou contigo. Na hora que tu me chama, eu não estou aqui. Por que, diaconisa, que você está falando isso? Porque já recebi a confirmação de que Deus é comigo. Ai, diaconisa, então não preciso ir para a igreja para poder eu receber. Tem que ir para a igreja, porque aqui é um lugar que nós buscamos o Senhor, é um lugar que nós se reúne para falar do Senhor, é um templo de Deus, é aqui que nós vem buscar a sua fidelidade. Mas, meus irmãos, depende do seu coração, depende do jeito que você está. Se você for fiel com Deus e você continuar sendo fiel com Deus e sendo verdadeiro com Deus, Ele te entende. Ele é um Deus que escuta. Ele é quem mais te entende na hora da tua angústia. Ele é quem mais te entende na hora da tua agonia. Se você pode vir e não vem, Deus não vai se agradar disso. Mas se você quer vir e não pode, se você não está vindo é porque você não pode, acalme seu coração e seja fiel e continue, porque eu vou dizer, eu venho porque Deus é misericórdia na minha vida, mas a diaconisa só chega atrasada porque Deus sabe da minha vida. Deus sabe dos meus momentos, Deus sabe como é que é a minha luta, Deus sabe de tudo. Então Deus já me conformou com isso. Eu não estou triste mais, porque... E lendo esta palavra, ontem à tarde, eu meditando nesta palavra, eu vi que o Senhor, quando tem gente que entra em depressão, tem gente que fica triste, tem gente que fica pensando em desistir, achando, será que Deus ainda me ouve? Meus irmãos, esta palavra está nos encorajando, essa palavra está nos dizendo que mesmo nós estando fracos, o Senhor está com nós. Essa palavra aqui está nos dizendo que mesmo na hora da sua fraqueza, e não é porque é grandão, não é porque é o maior, que não vai cair, que não vai enfraquecer, vai. Mas só que o que a palavra está dizendo é que o Senhor manda anjos, o Senhor manda pão. O que é o pão? A palavra. Um hino de louvor te levanta, uma palavra do irmão levanta, uma pregação levanta, fala com você. Você estando dentro da casa do Senhor, qualquer coisa que você escutar ali, vai direto no teu coração, e você vai sair renovado e cheio do Espírito Santo de Deus. Porque nós temos nossos problemas, mas o Senhor não deixa nós cair. O Senhor deixa nós ir para o deserto, mas Ele não deixa nós morrer nele. Ele deixa nós ir, mas lá Ele nos tira. O Senhor não deixa. O Senhor nunca vai soltar a mão de um filho dele. O Senhor nunca vai soltar a mão de quem está grudado no Senhor. Não pense você que pediu e não recebeu, é porque Deus não está te olhando, porque você peca mais do que os outros. Não é, é porque tudo no seu tempo. Tudo tem o tempo do Senhor, não é no nosso tempo. E nós temos que saber esperar. E esta foi a palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Que os irmãos possam levar essa palavra para casa nos seus corações, possam meditar. E aqui eu já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.